Nos mundos mais atrasados, os homens são, de certo modo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é sua única lei. Sem indústrias, sem invenções, dedicam sua vida à conquista de alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se, latente, a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para que uns se tornem superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Olá, amigos do canal Inspiritualidade. Esse trecho que você acabou de ouvir aí na minha narração, ao fundo essa imagem que você vê de um documentário muito interessante, que eu vou deixar o link depois para vocês conhecerem mais sobre esse documentário, sobre a evolução humana, ele nos retrata como era o início do homem aqui na Terra. E Allan Kardec, neste trecho que hoje nós estamos analisando de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos faz refletir sobre as diferenças entre os mundos superiores e inferiores. Quando nós vamos estudar a evolução humana na Terra, nós percebemos que o homem teve uma progressiva e intensa modificação, transformação, até ele chegar no homem atual. E tudo isso é resultado do processo de evolução espiritual. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar essas nossas origens por falta de conhecimentos que a ciência nos possibilita. Muitas vezes, por falta desse acesso ao conhecimento, as pessoas não conseguem se identificar com esses seres primitivos. Mas há dados suficientes na ciência biológica que demonstram que nós, assim como todos os outros seres vivos, evoluímos a partir de formas muito simples. E as imagens que a gente viu aí no documentário retratam propriamente o início da nossa espécie, o Homo sapiens. Antes dela existiram outras espécies, mas o nosso objetivo nos nossos vídeos aqui é trazer sempre a reflexão de caráter espiritual. E por trás dessa evolução biológica que nós podemos estudar na ciência, na biologia, nós vamos reconhecer que existe também essa evolução espiritual, em que o espírito vai gradualmente desenvolvendo seus potenciais, vai gradualmente desenvolvendo a sua capacidade de compreender, de entender. E no início, a nossa humanidade, nós mesmos, éramos seres muito rudimentares, como é descrito aqui, e como as imagens que são idealizadas a partir dos estudos que se fazem sobre fósseis e também da anatomia comparada com outros seres que evolutivamente estão relacionados a nós, ou seja, que descendem dos nossos mesmos ancestrais, nos permite essa reconstituição. Quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, já existia essa compreensão de que o homem, assim como outros seres vivos, evoluíam, também desenvolviam essas características. Pela pesquisa que eu realizei, não existe assim um registro detalhado de uma descrição de como era a aparência desses homens, como Kardec fez aqui. Mas, de um modo geral, é apresentado, então, em vários estudos que existiam na segunda metade do século XIX, que é a época em que Kardec traz esses ensinamentos dos espíritos, já existia essa compreensão, então, que o homem deveria apresentar características muito parecidas com as dos demais primatas, e que ele vem gradualmente adquirindo as suas próprias características, já que esses seres têm alguma semelhança entre nós. Quando a gente toca esse assunto, é inevitável as pessoas trazerem à tona a pergunta: então quer dizer que nós descendemos do macaco? Veja, na biologia se explica que nenhuma das espécies atuais são ancestrais do homem. Certa vez até li um livro que foi publicado por um não especialista em evolução, em que ele dizia que o chimpanzé era o ancestral humano. Só que essa é uma ideia que não tem nenhuma correspondência na ciência atual. Nenhuma das espécies atuais
é nossa espécie ancestral. Na verdade, todos esses animais que têm semelhanças, eles são descendentes de uma espécie ancestral que se diversificou em diferentes grupos e que vem evoluindo, cada uma dentro das suas características, dentro do seu processo de aprendizagem e de evolução espiritual também, porque nesses seres habitam também princípios espirituais que irão, ao longo de muitos milhares de anos, gradualmente desenvolvendo a sua inteligência, o seu sentimento e a sua sensibilidade. E se tornarão, sim, no futuro, seres como nós. Não exatamente a nossa espécie atual, do ponto de vista biológico, Homo sapiens, mas serão seres espirituais também como nós. Essa é uma ideia muito particular do Espiritismo também. Até espíritas que não aceitam muito essa compreensão da evolução do princípio espiritual, mas não corresponde aos dados da maioria das comunicações que os espíritos nos trouxeram. Isso nos faz pensar naturalmente que todos os seres vivos em evolução, possuindo um princípio espiritual, merecem da nossa parte o respeito, o cuidado, já que são inteligências que estão em elaboração, estão em processo de criação, assim como nós também ainda nos encontramos. Aqui, quando Allan Kardec coloca, de que esses homens primitivos não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem, é uma metáfora para representar espíritos que evoluem, espíritos que estão gradualmente se tornando seres progressivamente mais inteligentes, mais sensíveis, mais evoluídos. E nós ainda estamos nesse longo processo. Quando se estuda a biologia e a evolução humana, nós vamos observar que a origem da nossa espécie não é muito antiga quando a gente considera o tempo todo de evolução da vida no planeta. Admite-se que a vida na Terra possa ter surgido em torno de 2,5 a 3,5 bilhões de anos atrás, e a nossa espécie surgiu por volta de 200 mil ou 250 mil anos atrás. Comparativamente é um tempo curto quando a gente pensa em todo esse processo que levou para a Terra ter essa estrutura, essa dinâmica que nós temos, que envolve todos os seres vivos, um contribuindo para a manutenção do outro. E o homem, ele ainda está no início da sua evolução, já que muitas vezes essas características imperfeitas, nós observamos presentes em um grande número de pessoas e às vezes nos assustamos até mesmo em nós mesmos. Quando, por exemplo, a gente pensa que a força bruta é a única lei. E muitos ainda acham que seria a única forma de nós resolvermos os conflitos, os problemas. Então, de alguma forma, o homem primitivo ainda habita em nós, ou seja, nós ainda conservamos muito da nossa primitividade, muito das nossas imperfeições. Obviamente que evoluímos bastante nesse tempo, temos conquistas. Hoje nós somos capazes de refletir sobre essa nossa natureza, tanto material quanto espiritual. Nós somos capazes de, através da ciência, dos estudos, fazer investigações e descobrir essa história que se passou da nossa evolução, e somos capazes hoje de perceber quais as melhores escolhas nós podemos ter, apesar de ainda sermos muitas vezes guiados por esses instintos. O fato é que todos nós somos seres ainda em evolução, estamos ainda em crescimento, e na Terra nós vamos encontrar pessoas em diferentes condições evolutivas. Há pessoas que ainda estão muito atrasadas, muito apegadas ainda a certas ideias, como a questão de resolver tudo à base da violência, à base da força, à base da imposição. E quando nós lemos o próximo comentário aqui que Kardec traz, nesse resumo que ele fez do ensinamento de todos os espíritos, e que abre aqui no capítulo 3 as instruções dos espíritos, ele vai dizer assim, olha, nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida material e moral são muito diferentes das que se encontram na Terra. A forma dos corpos é sempre, como em toda parte, a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. E aqui cabe a gente entender exatamente o que seria isso. E ele explica na frase seguinte, dizendo: o corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Então nós entendemos que a nossa vida ainda é caracterizada como uma vida num mundo inferior ainda, um mundo ainda muito limitado, já que
a nossa vida ainda é muito sujeita às leis da matéria, as leis que dizem que a matéria tende a se desagregar, a se desorganizar em algum momento. E nós estamos sujeitos então às doenças, às enfermidades, às falhas naturais no organismo, e que não representam necessariamente uma coisa ruim, porque para nós, espíritos em evolução, essa transitoriedade, essa mudança da matéria se torna necessária para o nosso próprio progresso. Lutar contra as doenças levou o homem a desenvolver a sua inteligência. Buscar segurança, conforto, permitiu o homem crescer intelectualmente, e a dor e o sofrimento nos aproximou afetivamente uns dos outros, nos levou a constituir a família, a criar a solidariedade. Isso nos mostra então que a imperfeição da matéria contribui para a perfeição do espírito, à medida que ele aprende a superar essas limitações que o mundo material impõe. E Kardec prossegue ainda mais adiante, dizendo assim, isso já lá no item 10, eu não vou fazer a leitura completa aqui, mas é importante depois que todos façam essa leitura atenta dessas instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, aqui do capítulo 3. Ele diz algo muito significativo para nós nessa fase que nós vivemos ainda na humanidade. Vejam, nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. E isso a gente ainda observa muito no planeta, né? Um povo invade outro povo, um governante autoritário de um país tentando dominar o território de outro. E quando ele fala de dominação, não é somente pelo poderio militar, é também a dominação econômica, é a dominação cultural. Tudo isso são fatores em que um tenta se sobrepor ao outro. Se fôssemos já espíritos mais adiantados, essas situações nós não teríamos. E aí nos cabe uma reflexão nesse momento, assim, o que fazer para a gente realmente ajudar a humanidade a avançar nesse momento que nós estamos aqui da nossa transição planetária? É nós reformularmos os conceitos, as ideias que nós trazemos. Tudo aquilo que nos prende à primitividade, à animalidade, o uso da força, acreditar que será pela imposição que nós vamos conquistar uma melhoria geral, apoiar as pessoas que pensam assim, vai sempre representar uma manutenção desse estado de coisas. Nós não estaremos realmente evoluindo e nos aprimorando enquanto estivermos apegados àquilo que nos liga a esse nosso passado primitivo. Daí a insistência dos espíritos em tantas mensagens, em tantas comunicações, em nos alertar para que nos evangelizássemos, para que nos melhorássemos moralmente, para que transformássemos os nossos sentimentos, para que deixássemos de lado todas essas esses nossos apegos que nós temos às coisas materiais. Muitas vezes nós somos tão apegados àquilo que é da vida material que nós não percebemos, né? E achamos que é tudo natural. O que é realmente importante na nossa existência? O que realmente vai fazer diferença espiritual quando nós tivermos que abandonar esse corpo? Esses sim são os tesouros que nós devemos buscar. Esses sim são as riquezas que nós deveremos nos preocupar. Essas deveriam ser as conquistas maiores. Aquilo que efetivamente faz parte do nosso ser imortal, que é inteligência e sentimento. O resto é tudo transitório. Objetos, bens, dinheiro, tudo é passageiro. Estamos no mundo numa experiência temporária, numa experiência em que estamos aqui efetivamente para aprendermos algo sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a realidade, mas que um dia nós seremos obrigados a deixar tudo aqui. Nem mesmo o nosso corpo nos pertence. Então o que nos liberta de toda essa materialidade é esse desapego. É essa luta que nós vamos fazer para precisar cada vez menos de coisas materiais e nos enriquecermos mais de bens espirituais, que são os bens do conhecimento e dos sentimentos. Esses sim são os objetivos, são realmente aquilo que nós devemos buscar. Nós vemos que nessa longa evolução que o homem vem realizando no planeta, já como um espírito verdadeiramente humano, por volta de 200, 250 mil anos, nós ainda necessitamos muito das condições da vida material.
e até idealizamos como essa vida material deveria ser. E muitas vezes nos sentimos frustrados, tristes, porque essa vida material que nós vivemos não está dentro desse ideal do que nós consideramos o correto para a nossa experiência. Para nós que já temos essa visão espiritual da vida, é importante considerarmos que as situações que regem a nossa vida estão subordinadas às leis divinas. E o que nós estamos hoje vivenciando é exatamente as oportunidades que nós mais precisamos para o nosso crescimento. A vida ideal ela já existe, ela é a realidade que nós temos. Mas ela é ideal não do nosso ponto de vista, mas ela é ideal do ponto de vista do crescimento do espírito. Por isso que mudar as nossas concepções sobre o que é uma vida ideal nos ajudaria a entender que as melhores oportunidades para o nosso crescimento já estão aqui. Muitos apontarão na vida terrena inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, inúmeros empecilhos para o bem-estar humano. E de fato nós devemos trabalhar para que eles sejam tirados, para que eles sejam modificados. Mas considerando que eles ainda são necessários para o nosso aprendizado, que eles ainda são fundamentais para o nosso crescimento. O homem primitivo, nós fomos levados pela evolução a crescer, a nos transformarmos pelas necessidades que enfrentamos. Somos o fruto de toda essa longa, laboriosa, dolorosa muitas vezes, mas profundamente significativa para o nosso crescimento. Nós somos resultados de todo esse processo longo e intenso do crescimento espiritual que nós temos nas inumeráveis vidas. Já passamos por essas experiências primitivas, hoje ainda experimentamos as experiências terrenas e todas elas são fundamentais para o crescimento do espírito. Todas elas são imprescindíveis para a nossa evolução espiritual. Para alcançarmos esses mundos felizes que ele vai dizer aqui, que eu vou ler um trechinho aqui para o nosso final dessa nossa reflexão, nós precisamos dessas experiências hoje. Só vamos conseguir entender o significado da paz quando nós percebemos o quanto a guerra é destrutiva. Só vamos considerar a necessidade de compreender, aceitar o outro, quando nós acabamos sendo incompreendidos e não aceitos. É assim que nós vamos percebendo, experimentando, vivenciando a necessidade de produzir esses mundos felizes em nós mesmos, para o outro, para que o outro também possa, ao experimentar esse mundo feliz, também compartilhar isso. Mas até lá ele também vai ter que experimentar os resultados infelizes das suas escolhas para sentir o quanto é importante vivermos nessa harmonia, nessa integração entre os seres. Por isso que as experiências negativas são necessárias. Elas não são punição, não são castigo, não são ira divina, não são resultados aleatórios dos fenômenos materiais, elas são instrumentos da nossa evolução. Para que um dia a gente possa viver nesses mundos felizes, nós precisamos experimentar o mundo imperfeito, porque a perfeição surge das modificações daquilo que é imperfeito. E ele fala ainda sobre, Allan Kardec escreve ainda aqui sobre esses mundos felizes, dizendo, olha, a autoridade é sempre respeitada porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros e esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para os igualar. Todos os sentimentos ternos e elevados na natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidas. Um sentimento de amor e fraternidade une todos os homens, e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, mas ninguém sofre a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. No vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde.
Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a paz eterna da alma proporcionam uma alegria eterna, que nem as angústias da vida material, nem os contatos dos maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Tanto é que em algumas religiões a gente vê, que eles representam as recompensas como bem-estar material. Representam a grandeza do mundo espiritual com coisas que são consideradas aqui elevadas. E aí ele diz assim, ainda para concluir esse pensamento. E por que isso? Por que ele não consegue descrever essa vida superior? Porque sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias, e não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixou para trás. Eu convido então a todos neste instante para a nossa prece, em agradecimento a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade, Senhor, que temos do conhecimento, do crescimento. Permita, Senhor Deus, que tenhamos a força de vencer obstáculos, impedimentos em nossa vida, sempre tendo em vista, Pai, o futuro luminoso que nos aguarda ainda neste mundo, Senhor, que podemos transformar em um mundo feliz a partir da mudança de nossas atitudes. Que possamos desde já implantar em nosso mundo íntimo, Senhor, as ideias de justiça, de amor, de compaixão, de caridade para com todos os seres, humanos e não humanos. Que esse sentimento, Pai, de compreender que somos todos parte da mesma criação e que devemos todos colaborar, contribuir uns para o progresso do outro, possa estar presente em nós e que possa guiar as nossas ações no bem, em favor de todas as suas criaturas, Senhor Deus. Que a paz, que a harmonia possa se estabelecer entre os povos, que possa haver, Senhor, reconsideração de atitudes, de imposições, de violência, que haja paz nas relações humanas. Que todos possam encontrar, Senhor, o auxílio, o amparo de que necessitam. Pelos nossos amigos que nos acompanham, que eles possam ser abençoados, possam ser assistidos, Senhor, e que possam encontrar no aprendizado das lutas da vida a compreensão das vossas leis, Senhor, e possam superar os momentos difíceis que possam estar vivendo. Que todos, enfim, Senhor, possam encontrar dessa luz do conhecimento espiritual, possam se iluminar e encontrar a força para prosseguir em sua jornada de crescimento, de elevação. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos, Pai. Meus amigos, estas foram as nossas considerações para este momento. Continue acompanhando aqui a nossa programação no canal Espiritualidade, também as nossas atividades no site antenormorais.com.br. Fiquem todos na paz de Jesus, um grande abraço a todos e até a próxima.